Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo de melhores do ano, aqui do Baião da Caveira. Sim, nós éramos o Cats Books Coffees e a gente virou o Baião da Caveira. Tem um post explicando isso lá no Instagram, certo? Lembrando algumas regras ou detalhes, talvez detalhes seja melhor. Esse vídeo ele não tem nenhuma edição, é só para mostrar para vocês mesmo as leituras que eu mais gostei e são leituras que eu fiz esse ano. Não significa que é material lançado esse ano, certo? E eu vou mostrar aqui para vocês. Eu juro que eu tentei fazer um top 10, mas eu não consegui. Então eu separei aqui até porque tem às vezes o mesmo autor, foram várias coisas que eu peguei do mesmo autor de uma leva só. Então aqui eu vou mostrar para vocês as coisas que eu mais gostei nesse ano de 2022. Eu quero abrir esse top com assim, talvez a minha favorita de todas. Normalmente a gente vai do menor para o maior, né? Mas não interessa. Eu quero mostrar aqui a que eu mais gostei de todo o ano, que foi essa Library Edition do Hellboy. Então, deixa eu mostrar ela aqui para vocês. Essa aqui é a Library Edition do Hellboy. Olha o tamanho disso. Ela é simplesmente linda e maravilhosa. Tá suja aqui em cima. E o mais legal dela é que vocês podem ver a arte do Mignola no nível máximo, né? Então vocês vão ter aqui páginas imensas com a arte perfeita dele, certo? Eu recomendo muito quem puder pegar essa edição. Eu já era muito fã de Hellboy e aí eu fui me desfazendo de tudo que eu tinha dele para poder comprar essas edições aqui. As outras estão aqui, ó. E aqui tem uma outra. Essas foram as duas leituras do ano. The Chain Coffin, The Right Hand of Doom, né, o caixão, o homem do caixão acorrentado e a mão direita da perdição, do juízo final. Não sei qual foi a tradução que chegou aqui. A Semente da Destruição e Acorde do Demônio, né, e Wake the Devil. Gente, assim, não tenho o que falar de Hellboy, né? Uma comparação rápida. Eu tenho esse X-Men aqui, que eu acho que ele é mais ou menos do tamanho da edição do Hellboy da Mythos, que eles estão lançando como um ônibus. E aí, para vocês terem ideia, essa é a discrepância de tamanho, certo? Essa é a discrepância de tamanho, para vocês terem noção. Então é uma qualidade incrível, incrível. E assim, as histórias do Mignola, né, não tem nem o que opinar. O Hellboy é aquele, ele tem aquela coisa, ele é uma combinação de várias coisas, né? Ele é meio John Constantine, ao mesmo tempo ele é meio outsider, e ele é brutão, ele é meio Wolverine, né? Ele tem várias coisas de vários heróis incríveis junto, que transformam ele nesse personagem formidável, né? Então aqui a gente vê desde o nascimento dele, descobrimento dos poderes, descobrimento do que ele realmente é. Estou falando isso do volume 1 e 2, né? E a gente vê ali no volume 2 mais do trabalho dele com o Bureau, né? Com o Bureau de Investigação Paranormal, onde ele trabalha. Esse segundo aqui, inclusive, coleciona várias histórias curtas. Então, vocês podem ver aqui pelo índice que a gente tem diversas histórias curtas, todas reunidas aqui. Essas histórias saíram inclusive em várias edições pequenas, espalhadas por aí, mas se vocês puderem, eu realmente recomendo. Os ônibus que a Mitos lançou eu não gosto, esse formato da capa mole e ele vai marcando a lombada, é um produto que eu não me atrai, até porque eu também sou tradutor e eu já me estressei com várias traduções da Mitos e com várias coisas da editora, então eu recomendo que vocês peguem o original se vocês souberem inglês, é uma oportunidade fantástica. Vamos para a próxima leitura do ano. É o Creepy Presents do Bernie Wrightson. Bernie Wrightson é um gigante, né? Ele trabalhou no Messias do Batman, que é The Cult em inglês. Ele apareceu em uma tonelada de coisas da Creepy e da Eerie. E aqui nós temos ele adaptando o Edgar Allan Poe, adaptando o H.P. Lovecraft. Tem roteiros do Walt Simonson, do Howard Chaykin. Então, assim, é maravilhoso. A gente tem... Ele é uma lenda, né? E eu realmente recomendo que vocês leiam porque as histórias são muito o preto e branco, né? O preto e branco dá uma reforçada, vai ter coisas coloridas mais na frente. Esse aqui, por exemplo, é o Gato Preto, né? Deixa o foco. Esse aqui é o Gato Preto do Edgar Allan Poe. E aí a gente vai ter
É a arte maravilhosa dele em preto e branco, mostrando essa história desse cara atormentado, né? Então, o Bernie Wrightson ele é um mestre do terror, mas ele também é um mestre do storytelling, né? Da contação de histórias. Então a gente vai ter aqui coisas que vão do terror ao sci-fi e ele é brilhante em todas. Inclusive o sci-fi, que se chama A Martian Saga, ele tem uma escrita que mistura, é uma coisa meio prosa, mas ao mesmo tempo é meio poesia, rima e é simplesmente brilhante. São só essas tiras assim, eu não sei como que isso não tenha saído no Brasil ainda. Então são só essas tiras e a história vai rimando, né? É simplesmente fantástico. Por exemplo, in the great Hellas bow, bright yellow clouds roll. They swirl round a silver obelisk. Once a ship, now a tomb, for my crew, for me soon. Well, we all were aware of the risk. Né? Risk, obelisk e várias outras rimas. Então, é simplesmente maravilhoso. A arte do Bernie Wrightson, as histórias, enfim. Eu recomendo muito. Foi uma das melhores leituras do ano, extremamente divertido. Opa! Vamos para as próximas. Nossa, eu percebi que tem muita coisa de terror, mas não tem problema. Um dos autores que eu descobri esse ano, fiquei simplesmente apaixonado, é o argentino Salvador Sanz. Ele sai pela Zarabatana e a primeira coisa dele que eu li foi Esqueleto. Então a gente vai ter esse primeiro volume aqui, certo? A capa me chamou muita atenção. E aí a gente vai para esse segundo volume e o terceiro, que é esse aqui. Então a saga do esqueleto é simplesmente incrível, certo? A gente vai ter aí uma terra que está passando por uma distopia, né? A arte do Salvador Sanz é simplesmente brilhante. Está passando por uma distopia onde existe um vírus na carne e se você comer a carne você vai ficar completamente viciado em carne, você vira esse predador, essa coisa meio zumbi, que você quer também comer carne, inclusive carne humana. Você perde totalmente a sua consciência. E aí você acompanha um pequeno grupo de sobreviventes, que um deles é o esqueleto. A arte do Salvador Sanz é uma das coisas mais incríveis que eu já vi. Assim, não tem nem o que comentar, sabe? Lendo Bernie Wrightson e lendo Salvador Sanz, eu fico imaginando que se eu tivesse que escolher alguém para ilustrar qualquer coisa, eu colocaria um dos dois, especialmente se for terror. Então a gente acompanha esse grupo de sobreviventes passando pelas situações mais sinistras e tem tudo o que a gente normalmente gosta enquanto público nerd, né? Tem briga de motosserra, tem zumbi, tem sobreviventes com visual incrível e tem uma história cativante. Então acho que a Zarabatana acertou perfeitamente em trazer esse lançamento para o Brasil, uma das melhores coisas que eu já li. Então eu recomendo muito Esqueleto do Salvador Sanz. Ainda no Salvador Sanz a gente entra em Legião. Legião é outra situação apocalíptica, distópica, totalmente fora da caixa. Né? Nunca vai acontecer de vocês irem ler o Salvador Sanz e encontrarem o óbvio. Ele foge do óbvio. Então aqui a gente tem basicamente, se eu tivesse que resumir, eu diria que é um apocalipse. Então nós temos a Terra sendo devastada por essas criaturas Lovecraftianas. Elas não são exatamente Lovecraftianas, mas é a melhor associação que eu posso fazer, né? Ah, um detalhe que eu tenho ali no esqueleto, mas aqui tem logo de cara. O Salvador Santos deixa muito claro os gostos dele dentro dos quadrinhos. Então, o primeiro personagem aqui está com a camiseta do Venom, que é uma banda de metal fantástica, né, que tem o CD Black Metal. E aqui é o pôster do Noite dos Mortos-Vivos do Romero, né? Ele tá de All-Star, tá com a guitarra. Então esse volume é brilhante porque ele tem o preto e branco, mas ele tem uma associação muito importante com cor. À medida que vocês forem lendo, vocês vão entender melhor essa associação com cor. Então, Legião acompanha novamente o grupo de sobreviventes dentro desse cenário apocalíptico. E, gente, o que tem aqui, as construções, os monstros, assim, é simplesmente incrível. É como se, sei lá, Clive Barker, do Hellraiser, tivesse tido um filho, sei lá, com o Jordan Peele. E eles tivessem chegado nesse terror de sobrevivência lunático. É fantástico. Eu recomendo muito.
certo? Próxima leitura. E finalmente, saímos do terror. Então, a Comic Zone tem lançado materiais muito interessantes e esse aqui foi de longe o que eu mais gostei, que é o Cidade. Né? A gente tem aqui o Juan Jiménez, não sei se é essa a pronúncia, maravilhoso, ele é artista do Metabarões, que está saindo pelo Pipoca e Nanquim. Eu tenho uma edição que é a gringa, ela está bem aqui, é um ônibus gringo, está saindo agora em 3 volumes com uma caixa estilo Druna pelo Pipoca e Nanquim, estilo Incal. E assim, o Juan Jiménez, vou continuar pronunciando assim, que eu não sei se é essa a pronúncia, ele é brilhante. Assim, não tem muito o que falar não, né? Inclusive até agora a gente só tá na nata da nata, né? Minola, Wrightson, Salvador Sanz e agora o Jiménez. A história é em preto e branco, certo? Então a gente tem esse preto e branco fantástico. Não é a mesma coisa que acontece no Metabarões, lá é colorido. Então a gente tem aqui o preto e branco do Jimenez com o roteiro do Barreiro. Tem várias surpresinhas interessantes, várias referências. Você fica o tempo todo ali meio que nem o Capitão América, eu peguei a referência. E é interessante, chama muita atenção, né? A gente, nos tempos que a gente está de capitalismo predatório, né, meio pleonasmo isso, é interessante ver pessoas, né? O que acontece com as pessoas que elas não têm casa, que elas não têm trabalho, que elas não têm algum destaque nessa sociedade da gente, né? Elas são engolidas pela cidade, né? E a gente nunca mais vê essas pessoas novamente. O que aconteceu com elas? Onde que elas foram parar? Como que você luta contra a cidade, né? Enfim, são várias analogias e metáforas possíveis aqui nesse Cidade do Jimenez com Barreiro. Então eu recomendo muito, é uma leitura incrível. Uma das melhores, na verdade, talvez a melhor do Comic Zone até agora para mim. Pronto. Agora a gente vai entrar em umas coisinhas deliciosas. Deixa eu falar logo sobre o último que é gringo. Aí a gente entra aqui que são todos nacionais. O último gringo é o Meu Diário de Nova York. Ele é da Julie Doucet e ela é uma criadora histórica de quadrinhos. O traço dela é simplesmente incrível. É simplesmente incrível. É uma coisa punk, underground, fantástica, né? Me lembrou muito Crumb, né, que eu li antes dela. Me lembrou muito o Charles Burns, que eu li também antes dela. Mas a Julie Doucet é uma dessas pioneiras, criadoras, punks. A gente tem aqui um livro muito interessante, com nuances feministas fortíssimas. A gente tem algo quase que autobiográfico. A personagem, né, que a gente acompanha, ela tá meio que entendendo ainda quem ela é. É um quadrinho muito, muito íntimo, né? Muito, muito íntimo. A gente vê muito da psique feminina e foi uma das grandes surpresas para mim do ano. Eu adorei. Eu queria ler muito, muito mais da Julie Doucet. Então, eu recomendo muito. Fantástico. Na verdade, tudo que eu peguei da Veneta esse ano, eu só tive problemas com o Gilles Ramesh do Jodorowsky, que eu achei assim, quase um lixo, mas de modo geral, a Veneta tem feito um trabalho fantástico, a melhor editora de quadrinhos no país hoje, né? Vamos lá. Então agora a gente vai entrar nos nacionais. Então, no ano passado eu falei sobre Chico e não tem como não falar sobre Chico, né? Tudo que o Chico faz é fantástico. Eu ainda não encontrei nada que receba, por exemplo, um 8 ou um 7, né? O Chico sempre fica no 10 ou 11. Então aqui a gente tem 3 buracos. Fazia um tempo que eu queria pegar essa edição. Eu consegui a edição com bookplate na internet. E aqui a gente acompanha a história desses personagens aqui. Olha que maravilha, estão todos aqui na guarda. E os 3 buracos são o garimpo, o puteiro e o túmulo, né? O cemitério. Então a gente vai acompanhar a história desses personagens enquanto eles estão nessa mescla de drama. É como um drama, mas ao mesmo tempo é um heist, né? Um filme de assalto, mas é claro que é um quadrinho, né? A gente tem uma jogada brilhante do Chico, que é fazer os flashbacks num tom de grafite mais leve. E aí quando a gente vai para a história principal, o traço é bem mais pesado, ele é todo em preto e branco. Então a gente tem esse drama, a gente tem esse heist. É uma história muito complexa, agridoce, interessantíssima. Como tudo que o Chico faz é brilhante.
E eu realmente recomendo para vocês Três Buracos, uma experiência incrível, incrível de leitura. Vamos para os próximos. Então agora a gente entra numa dobradinha, porque a gente vai ter o mesmo autor duas vezes. Então eu quero começar com Marcelo de Salete. Eu falei isso na postagem do Cats, que agora é Baião da Caveira, que não existe hoje um criador de quadrinhos mais importante e relevante que o Marcelo de Salete no país. O resgate e o trabalho que ele tem feito para a população preta, né, relembrando a gente, enquanto país, constantemente de toda a nossa dívida para com as pessoas que foram escravizadas, é, é um trabalho primordial, importante. É como se o Marcelo de Salete ele está renovando a nossa memória sobre o período da escravidão. Então a gente tem aqui primeiro o Angola Janga, né? Angola significa Janga significa pequeno, então Angola Janga seria a pequena Angola, né? Que é o nome do quilombo onde está o zumbi. E assim, gente, esse quadrinho demorou 12 anos para ficar pronto. 12 anos. Foram 12 anos de pesquisa. E a gente tem o traço do Marcelo, que é extremamente lindo. Extremamente lindo. Você, inclusive, pode comprar artes com essa... prints com essa arte num tamanho gigantesco no site dele. Tem camisetas também. Então, é simplesmente fantástico e brilhante. A gente tem um quadrinho que demorou 12 anos para ser produzido, que é historicamente preciso e que é lindo. É um drama lindo, bem feito, bem escrito, bem ilustrado, um acabamento primordial da Veneta. A gente tem todas as referências bibliográficas, historiográficas aqui no final. Enfim, gente, eu não tenho palavras, não tem como elogiar mais do que isso, né? Até glossário tem, para vocês compreenderem alguns dos termos. Então, é uma leitura essencial. Se alguém perguntasse para mim hoje o que ler, de tudo que tem de quadrinho no Brasil, o que eu leio? Marcelo. Leia Marcelo de Salete. Segunda obra dele, Mukanda Teodora. Acabou de ser lançado, certo? É simplesmente linda, linda, linda. Ela inclusive vem com uma risografia autografada, se você quiser. Lá no site eu pedi com a risografia autografada. E, gente, eu não estava pronto para esse quadrinho. Eu me emocionei muito, 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 muito. Ele não tem um papel pólen, como na outra edição que eu mostrei, o Angola Janga, e o branco funciona ainda melhor, deixa mais claro ainda o traço fantástico e humano do Marcelo. Aqui, Mukanda é uma carta, uma correspondência, é uma das traduções, né? E Teodora é o nome dessa mulher aqui. E a gente acompanha a história dessa carta dela. Ela era uma mulher escravizada. E assim, gente, é muito emocionante, porque todas essas pessoas que foram escravizadas, né, elas foram roubadas de tudo, né, do futuro, do emprego, das famílias, da terra delas e, e até da voz, né? Então, o Marcelo tem feito esse resgate. Aqui também tem textos da Cristina, talvez seja Wissenbach, o sobrenome, que ela é uma pesquisadora, historiadora, que também pesquisou sobre a Teodora. Tem um texto dela aqui e você pode encontrar na internet facilmente outros textos da Cristina sobre essa correspondência, cartas. Os documentos, as cartas também estão aqui no final do livro, junto com a transcrição delas, além de todo o valor historiográfico, claro, de você ver como é que era aquela sociedade, como é que as coisas se organizavam, como é que as pessoas se comportavam nesse Brasil do 1800. É muito emocionante e é muito horrível você imaginar que uma pessoa quer algo que pra gente hoje é extremamente simples, tipo, quero ver minha família e voltar pra casa. Era impossível para Teodora e para tantos outros. Bom, para a gente finalizar com chave de ouro, vamos de Juscelino Neco. Então, o Juscelino Neco, ele é fantástico. Então a gente tem aqui o Matadouro de Unicórnios e a gente tem o Reanimator. O Matadouro de Unicórnios é uma história fantástica de serial killer e a gente vai ter aqui também uma crítica bem ácida à indústria dos quadrinhos brasileira, mas a gente também vai ter um pouco de machismo,
a gente também vai ter muita coisa interessante, né? Muita coisa interessante sobre gosto, sobre padrões, sobre hobby, sobre raiva. Enfim, é um quadrinho maravilhoso, é toda uma experiência. Eu recomendo que você vá ler sem pesquisar muito sobre, sem ir atrás de spoiler. Simplesmente leia. Matador de Unicórnios é brilhante. E uma das que eu mais gostei esse ano, Reanimator. Existe um conto do HP Lovecraft, né, tá até aqui, HP Lovecraft, chamado Reanimator. Né, tem um filme também, onde a gente acompanha esse cara que quer reviver os mortos. E o Juscelino, assim como o Alan Moore fez em Providence, que está aqui atrás, ele vira o Lovecraft do avesso. Porque, imagina, o que acontece quando você pega esse autor pudico, racista, homofóbico, um churume humano, e você joga ele nas mãos do Juscelino Neco. O Juscelino Neco vai fazer tudo o que ele quer contra toda esse lado escroto do Lovecraft e vai entregar pra gente um quadrinho divertidíssimo. Eu não sei se dá pra mostrar alguma coisa, mas a arte do Juscelino é foda. Pronto, acho que dá pra mostrar aqui. A arte do Juscelino é foda e eu recomendo muito. Só leiam, gente. Só comprem e leiam Reanimator e Matador de Unicórnios, que eu não mostrei a arte. Aqui, deixa eu procurar também. Aqui, dá certo. Maravilhoso, maravilhoso. 2 publicações maravilhosas. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês ficaram curiosos por alguma obra, se vocês me recomendam alguma coisa. Sigam a gente aqui no YouTube, seria muito legal. Curtam o vídeo e sigam a gente lá no Baião da Caveira. Tem Medium, com os textos bilíngues, né, das revisões e avaliações de séries, quadrinhos e música, mas o principal mesmo é o Instagram. Seria muito legal ter vocês lá, @Baião da Caveira. É ótimo estar fazendo essas reviews e comentando com vocês as coisas que eu tenho lido, assistido, ouvido. Bom, um forte abraço, ótimas festas de final de ano e até a próxima. Bye bye. See you.